Meu nome é Hidna de Sione. E esta é a história de como aprendi que os deuses nos observam a todos. Até nos nossos momentos mais sombrios sob o mar da cor do vinho. Devo começar onde todas as histórias do mar devem começar, com meu pai, Sirius. Em nossa pequena vila de pescadores, aninhada entre os penhascos rochosos da península. Toda criança cresce conhecendo o ritmo das ondas, o gosto da maresia, e como a luz da manhã dança sobre o porto. Mas eu era diferente das outras crianças. Enquanto elas brincavam com brinquedos esculpidos em madeira trazida pelas correntes, eu aprendi a prender a respiração até que meus pulmões ardessem como fogo. E enquanto elas temiam as profundezas, eu passei a amar o silêncio do mundo subaquático. Papai me ensinou tudo o que sabia sobre o mar. O oceano não é nosso inimigo. Ele dizia enquanto nos preparávamos para outro mergulho, verificando nossas bolsas de couro e afiando nossas facas de bronze. É um parceiro em uma dança antiga. Respeite, entenda. E ele proverá. Naquela manhã que mudaria tudo, vi papai agarrar com ambas as mãos a borda de nosso pequeno barco, seu rosto calejado voltado para o céu. A água sustentava seu corpo enquanto flutuava, mas eu via o cansaço na forma como seus ombros subiam e desciam. Seus ouvidos uniam, sabia porque os meus também zumbiam após mergulhos profundos e círculos coloridos dançavam diante de seus olhos como espíritos do mar. O arco-íris me enganou, murmurou papai olhando para a superfície perfeitamente imóvel da água. Como todos os filhos do mar, ele acreditava em presságios e sinais. A extremidade de um arco-íris aponta para a direção de onde o vento virá. Mas este arco-íris havia mentido. Nenhuma folha se movia nas árvores junto à margem. O céu não tinha nuvens. Tudo estava congelado numa quietude ominosa que fazia minha pele se arrepitar de inquietação. Hora de descer de novo, mestre. Apareceu a cabeça desgrenhada de Spor por sobre o lado do barco. Suas orelhas proeminentes e lábios grossos, marcas de pessoas de bom coração, formaram um sorriso. Já é quase meio-dia. E nossa bolsa ainda não está cheia. Você está zombando de mim, respondeu papai, embora eu visse diversão em seus olhos. Já desci 2 vezes. Se você não descer ao menos mais uma vez, nem ganharíamos para uma ânfora de vinho. Spor. O escravo de papai sempre exagerava. As esponjas que papai havia colhido naquele dia poderiam comprar não apenas uma ânfora, mas um pitos inteiro de vinho. Mas precisávamos de mais que vinho, havia pão para comprar. Sal, óleo, lã, linho. E para nós que colhemos esponjas, não podíamos prescindir do enxofre para branqueá-las e torná-las valiosas nos mercados. Quantas coisas um pai precisa quando tem uma filha adulta. Antes, Spor também havia sido mergulhador, facilitando o trabalho de papai. Mas o desastre aconteceu quando algum peixe, nunca soubemos qual, agarrou o calcanhar de Spor. Sua perna inchou e ficou negro-azulada. Papai teve que amputar metade de seu pé para salvar sua vida. Agora Spor vivia, mas já não podia nadar nem mergulhar. Tudo o que podia fazer era ficar no barco, segurar a corda e puxar papai das profundezas. Tudo bem, resmungou papai, claramente insatisfeito. Spor rapidamente lançou a corda pelo lado. Seu peso de pedra plana a arrastou para baixo e entregou a papai sua faca curva. Papai agarrou a faca entre o polegar e o indicador da mão esquerda, ainda segurando a borda do barco. Olha, ordenou, puxando-se para cima. Spor trouxe uma ânfora aos lábios de papai. O sabor amargo e familiar do azeite encheu sua boca. Nenhum mergulhador de Sione ousaria descer as profundezas sem óleo na boca. Acreditávamos que ele protegia não apenas a boca, mas também o nariz e os ouvidos durante a rápida descida ao fundo. Agora papai já não podia falar. Ele assentiu a Spor, que imediatamente soltou a corda. A pesada pedra puxou a corda até o fundo, levando papai consigo. Aos meus olhos a água esverdeada girou, e cardumes brilhantes de peixes passaram. Naquele ponto não era mais do que 20 côvados de profundidade. E em instantes os pés de papai tocaram o fundo. O vi da superfície enquanto cuspia o óleo e se inclinava ao trabalho. Se alguém pudesse vê-lo pela densidade da água, poderia pensar que ele estava colhendo flores. As esponjas tenras, de amarelo claro, balançavam diante de seus olhos como plantas fantásticas de conto de fadas. Papai rastejava de joelhos de uma esponja a outra, cortando-as com golpes rápidos e precisos. Antes de esconder cada esponja em sua bolsa de couro presa ao cinto, papai as sacudia suavemente. Pequenos caranguejos e peixes se escondem nos poros das esponjas. Se não os sacudir,
Eles morrem. Fujam, pequeninos, pensava papai, cada vez que sacudia uma esponja. Mas o ar em seus pulmões estava acabando. Papai puxou da corda, que imediatamente começou a subir. Ele agarrou a pedra com ambas as mãos e a desamarrou. Depois puxou a corda 2 vezes e a segurou com as pernas. Subir era mais difícil do que descer. Talvez porque já não houvesse ar suficiente. Por fim, a cabeça de papai rompeu a superfície da água. E ele começou a respirar rápida e avidamente. Sporo o agarrou pelos ombros e o puxou para dentro do barco num só movimento ágil. Minhas pernas doíam terrivelmente. Uma dor apertava sua cabeça como se uma coluna de pedra estivesse pressionando sobre ela. Deveria ter emergido mais devagar. Papai pensou. Mas aí teria tido menos tempo para trabalhar. Seus pensamentos se confundiram. E ele cochilou sob o sol quente da tarde. Quando acordou, o barco balançava, amarrado em nossa pequena baía. O sol estava no auge e ardia como um forno de oleiro. Sporo havia espalhado a captura do dia sobre as pedras e contava em voz alta. O que vem depois de 46? 47, disse eu, sorrindo. Eu sabia que Sporo não era bom de contagem. E isso me divertia. Uma vez, quando Sporo ainda não era aleijado, levou 80 esponjas para vender em Potidea. Mas trouxe pagamento apenas por 18. Felizmente, um comerciante honesto percebeu o erro e devolveu o dinheiro no dia seguinte de mercado. Escuta, Sirius, disse Sporo, acomodando-se ao lado do barco. Quantas esponjas você juntou ao longo de todos esses anos? Não sei, respondeu papai distraído. Se você gosta deste conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim e me ajuda a continuar escrevendo novas histórias para vocês. Obrigado pelo apoio. Me parece que há menos estrelas no céu do que esponjas que você e outros mergulhadores de Sione recolheram. Para onde foram todas essas esponjas? Sua Ridna tem uma só usa para secar o cabelo depois de lavar. Há 5 ou 6 anos está satisfeita com essa única esponja. As filhas dos ricos provavelmente usam uma esponja uma vez e jogam fora. E você mergulha até o fundo para eles. Bah! Sporo cuspiu com aborrecimento e atirou uma bolsa de couro vazia no barco com raiva. Papai riu. Mas a risada virou uma tosse áspera. Ele se curvou, colocando ambas as palmas sobre o peito. Que sujeito estranho você é, Sporo, disse papai após recuperar o fôlego. Você acha que esponjas servem apenas para secar cabelo? O que os soldados põem sob seus elmos para não machucar a pele e, quando necessário, amortecer o golpe de uma pancada? O que usam nas casas ricas para limpar sapatos? Para lavar tigelas e panelas? Para tirar o pó de baús e mesas valiosas? Tudo é feito com nossas esponjas. E quando alguém sente dor no peito, pega aquela mesma esponja, embebe em vinho não diluído e coloca sobre o peito. Os olhos de Sporo se arregalaram de espanto. Pois olhe só, disse devagar. Então ela cura. E eu que não dava valor. Achava que era só erva marinha e pronto. Não é erva nenhuma, mas uma criatura do mar. Como um ouriço ou estrela do mar, só que mais simples. Foi então que ouvimos uma voz clara e retumbante chamando através da água. Pai, onde estás? Ela voltou cedo hoje. Será que não ia também comprar enxofre? Quando me viu, meus olhos brilharam como se um raio de sol refletido na água esverdeada tivesse tocado seu rosto, como se parece com sua mãe, Ridna. Papai pensava frequentemente. A mesma inclinação de cabeça. A mesma pele opaca. A mesma risada que alegra o coração. A moça parece um pouco desajeitada, brusca nos gestos, mas como nada, como rema. Mas papai notou algo preocupante em minha voz. Olhou-me com ansiedade. O que houve, Ridna? Por que estás tão pálida? Neguei com a cabeça, e meu cabelo caiu como uma onda negra sobre meus ombros bronzeados. Não estou pálida de forma alguma, pai. Mas em Potidea ninguém compra esponjas. Na estrada, além dos portões da cidade, há uma horda de bárbaros marchando, de roupas longas e coloridas, com arcos e lanças, e cavaleiros, e carros, e umas bestas gigantes com 2 corcovas nas costas. Marcham, e não se vê onde terminam. Começou! Gritou papai, cobrindo o rosto com as mãos. Pobre Hellas, o que te aguarda? Naquela noite, deitei-me em meu leito simples em nossa pequena casa, olhando pelas janelas estrelas que pareciam mais próximas do que de costume, como se elas também estivessem observando os eventos que se desenrolavam em nosso mundo. O exército persa que havia visto na estrada para Potidea movia-se como um rio de metal e carne, imparável e vasto além da compreensão.
Eu crescera ouvindo histórias de guerras distantes, mas elas sempre pareciam contos de outro mundo. Agora, com os persas tão perto que podia ver as nuvens de poeira que levantavam, a guerra deixara de ser uma história. Era real. E vinha em nossa direção. Papai falava frequentemente da primeira invasão persa 10 anos antes, quando seus navios haviam sido destruídos por tempestades e seu exército derrotado em Maratona. Os deuses nos protegeram então, dizia ele. Mas o farão de novo? Quando finalmente me deixei cair no sono, perguntei-me se um dia acordaria novamente ao som pacífico de Spor contando esponjas, ou se os próximos sons que ouviria seriam o choque do bronze e os gritos da batalha. Episódio 2. O aviso de Potidaia. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer ao ouvir a voz de Spor erguida em desespero. Oh não! Oh não! Que desastre! O que aconteceu, Spor? Perguntou meu pai, ansioso. Desastre! Desastre! Olhem o que está acontecendo no mar. Só problemas. Meu pai saltou da cama, vestiu seu kittel e correu para onde Spor estava, apontando para o porto. Por que você grita? Diga-me claramente o que há lá fora. Muitos barcos? Comecei a contá-los nos dedos. Fiquei sem dedos nas mãos e nos pés. Então comecei a separar pedrinhas e fui empilhando um monte. Sem esperar o fim do relato, meu pai saiu às pressas. Toda a enseada, de ponta a ponta, estava repleta de barcos penteres, trirremes e velozes milparões. As cobertas fervilhavam de gente. Os remos subiam e desciam, agitando o mar com espuma. As velas pendiam imóvel. As embarcações se dirigiam para o oeste, rumo a Potidaia, contornando a península onde ficam Issione, Mende e outras cidades. Oh, mestre! Lamentou Spor, fugindo da casa. Eles vão rasgar as redes! Espantarão todos os peixes! Na noite anterior, Spor havia baixado sua rede no mar próximo ao cabo, por onde agora passavam os navios. Precisamos recolher a rede, pensou meu pai. Senão ficaremos sem captura. Agora que a guerra, o pão e o azeite serão caros. Spor, ordenou meu pai. Diga a Hidna que não saia de casa hoje. Mas naquele instante o som de uma corneta ecoou à distância. O coração de meu pai se apertou de ansiedade. Não agora ele tinha que esquecer as redes. O chamado era para ir ao Ágora. O Ágora era uma praça nivelada, rodeada por construções baixas, situada perto do mar. Sempre pairava por ali um cheiro forte de peixe e piche. Frequentemente todo o espaço era ocupado por redes em altos postes, com pescadores rastejando sobre mãos e joelhos, retirando e pendurando as redes para secar, com o modo comedido que caracteriza os moradores de Issione. Quando ocorriam assembleias no Ágora, os oradores falavam de iscas, âncoras, atum, peixe-espada, caranguejos e esponjas. Issione era uma cidade de pescadores e recolhedores de esponjas, aninhada entre falésias da Península Rochosa. Vivia sua própria vida particular, sem pretensão de glória ou domínio sobre outras cidades. No palanque dos oradores estava um homem estranho segurando um bastão envolto em ramos verdes. Algumas dezenas de homens com chapéus de feltro se reuniam ao redor. Meu pai entendeu de imediato. Um embaixador chegara para falar aos cidadãos. O embaixador ergueu o bastão acima da cabeça e falou, enfatizando cada palavra. O povo de Atenas vos pede, cidadãos de Issione, que participem da luta pela liberdade dos gregos. Equipamos todos os nossos trirremes contra os bárbaros. Os coríntios enviaram 40 trirremes. Os megarenses, 20. Os calcidianos, o mesmo número. Os erétrios mandaram 7 trirremes. No total, temos 270 trirremes. Estais prontos para ajudar a pátria nestes dias terríveis? Seguiu-se um silêncio desconfortável. Meu pai foi o primeiro a quebrá-lo. Cidadãos de Issione, será que somos piores que os demais? Nossa cidade tem apenas um trirreme. Vamos dá-lo aos gregos. E eu mesmo estou disposto a ser remador ou marinheiro se ninguém mais jovem e vigoroso puder assumir. Os pescadores se remexeram, abaixando os olhos. Da multidão emergiu um homem magro, bronzeado, de cerca de 45 anos. Subiu lentamente ao palanque feito de lajes de pedra empilhadas. Era Creonte, um homem rico da cidade que havia feito fortuna revendendo peixe e esponjas. Todos nós conhecemos e respeitamos Cílios como um excelente nadador e mergulhador, disse Creonte. Mas debaixo d'água não se enxerga muito. Tive que viajar, encontrar pessoas diferentes, gregos e bárbaros. O embaixador ateniense vos escondeu. Cidadãos de Issione, que as cidades e tribos da vizinha Tessália se submeteram aos persas, que os tebanos, os argivos e os aqueus recusaram lutar contra Xerxes. O rei Xerxes não luta contra os gregos em geral.
mas contra Atenas e Esparta, que mataram seus embaixadores. Sabeis o que o oráculo de Delfos respondeu aos atenienses no ano passado, quando eles perguntaram sobre o futuro? Que esperais aqui, miseráveis? Fugi aos confins da terra. Deixai vossas casas e a altura de vossa cidade em carro, pois nada restará. Nem cabeça nem corpo sobreviverão. Nem mãos nem pés escaparão ao fumo nem ao fogo. Vede, os deuses estão cobertos de suor por temor. O sangue corre pelos telhados dos seus templos, prevendo um destino maligno. Então fugi, erguendo o espírito acima do mal. Recentemente os atenienses voltaram ao oráculo, e ele lhes respondeu: rogai aos ventos. Não entendes o que isso quis dizer. Içai as velas e confiai no vento. Os atenienses agora têm 270 triremes. Com o nosso serão 271. Mas os persas têm 1000 navios. Os cidadãos assentiram silenciosamente. A profecia do oráculo de Delfos os impressionara profundamente. Se os atenienses tinham apenas uma esperança restante à benevolência dos ventos, como poderíamos ajudá-los? Somente meu pai manteve sua posição. Rios se formam de riachos, cordas grossas de fibras. Uma frota poderosa de muitos navios gritou: é melhor unirmos nossas forças antes que todos nos tornemos escravos. Ninguém apoiou meu pai. Responderam ao embaixador que Saione não podia ajudar de forma alguma aos atenienses ou aos outros gregos. O embaixador partiu em direção a Mende. A coroa que havia lançado ficou junto às lajes de pedra, patética e sem sentido. Os cidadãos de Sione não ouviram os apelos de meu pai. Seu medo do poder de Xerxes era demasiado grande. Meu pai olhava com melancolia as casas que pareciam fantasmas, irreais sob o sol poente. O céu cinza esverdeado sobre telhados e colunas do pórtico, de repente fora tomado por uma sensação de estar no fundo do mar, entre as ruínas de uma cidade submersa. Uma pedra pesada jazia aos seus pés. Bastava empurrá-la para elevar-se como um pássaro. Então um novo sentimento o atravessou. O medo. Não por ele, mas por mim. Ele havia ordenado que eu não saísse naquele dia. Mas os persas que cercaram Potidaea viriam a Sione hoje ou amanhã. Será que os trincos de nossa humilde casa os deteriam? Meu pai correu pelo caminho gasto na grama amarelada. Caules secos batiam em suas pernas. Seu peito subia e descia com peso, exalando o ar com um assobio. Ali estava nosso telhado, iluminado pelos raios inclinados do sol. Ardia como se estivesse coberto de sangue. Quando penso naquela tarde, lembro como o medo começou a enraizar-se em meu coração. Não um medo agudo e imediato, mas o medo profundo que vem ao perceber que seu mundo está prestes a se desmoronar. Eu já havia caminhado muitas vezes até Potidaea para levar as esponjas de meu pai ao mercado. Em dias comuns era uma jornada agradável, cerca de 1 hora entre olivais e pequenas fazendas onde pastavam rebanhos. Conhecia cada curva do caminho, cada marco. Mas naquela manhã foi diferente. Parti antes do amanhecer como de costume, carregando meu alforje com as melhores esponjas das últimas imersões de meu pai. A névoa matinal ainda agarrava o solo, e o ar trazia a frescura de um dia claro. Ao me aproximar das muralhas de Potidaea, notei algo estranho. Os sons habituais de uma cidade despertando mercadores, entoando suas ofertas, rodas de carroça sobre pedras. Mugidos de animais haviam cessado. No lugar pairava uma tensão estranha, como o presságio de uma tempestade. Nos portões da cidade descobri a razão. Os guardas não estavam nos postos habituais, mas sobre os muros, fitando o leste com expressões de descrença e medo. Quando chamei para que me deixassem entrar e vender minhas esponjas, um deles me olhou como quem vê um fantasma. Menina disse com voz rouca: você não os viu? O exército persa? Que exército persa? Perguntei, embora meu coração já pulsasse forte. Vire-se, criança. Olhe para o oriente. Há 3 dias que eles passam, e não vemos fim. Subi por uma pequena colina que permitiu ver o caminho oriental. O que vi ali ficará gravado até meu último suspiro. A trilha, se é que ainda se podia chamar assim, havia desaparecido, sob um rio de humanidade que se estendia de horizonte a horizonte. Milhares de homens marchavam em colunas, suas armas reluzindo no sol como escamas de uma besta monstruosa. O som era indescritível. Não se parecia com humano nem com animal, mas algo que fazia meus ossos doerem com sua estranheza. Vi unidades de cavalaria, montadas em cavalos tão finos que pareciam excessivamente orgulhosos para serem terrenos. Vi infantaria com armaduras que mudavam de cor entre dourado, púrpura e vermelho intenso. Arqueiros com arcos do tamanho de homens. Lanceiros com armas que pareciam tocar as nuvens. E as criaturas que Spor chamou de animais de 2 corcovas. Agora compreendia que eram camelos das lendas dos viajantes
Moviam-se com uma graça alienígena, seus pescoços longos balançando enquanto carregavam suprimentos para esse exército impossível. Mas não foi só o tamanho que me apavorou. Foi a dissonância. Esse exército marchava com um propósito tão inevitável quanto a maré, implacável como uma avalanche. Ao observá-los, compreendi com aterrorizante clareza que não vinham para negociar nem ameaçar. Vinham para apagar tudo o que eu conhecia. Permaneci naquele cume por horas que pareceram intermináveis, embora fossem apenas instantes. Uma parte de mim quis correr de volta para avisar meu pai. Outra parte ficou paralisada pelo que presenciava. Como contar a alguém que o fim do mundo está vindo ao seu encontro? Quando enfim me afastei e retornei aos portões da cidade, os encontrei fechados. Os guardas anunciaram que os mercados estavam cancelados. Todos os cidadãos deveriam voltar para casa e preparar-se para... Cada sombra parecia ocultar espiões persas. Cada som distante poderia ser o avanço do exército. Agora, deitada na cama, escutando meu pai e Spore discutirem os acontecimentos da manhã, reconheço que minha viagem a Potidaia marcou o fim de um mundo e o início de outro. A menina que saiu naquela manhã com um saco de esponjas não havia retornado. No lugar dela estava alguém que viu o rosto da conquista e sabia que tudo que amava seria testado em formas que mal podia imaginar. As estrelas fora da minha janela já não se me pareciam luzes distantes e pacíficas. Tornaram-se os olhos dos deuses, assistindo ao que nós, mortais, faríamos diante do inacreditável. Episódio 3. A frota persa chega na manhã seguinte. Não surgiu paz, apenas a confirmação de nossos piores temores. A enorme frota persa que pai e Spore haviam avistado já estava claramente visível desde nossa pequena enseada, estendendo-se ao longo do horizonte como uma mancha escura sobre o mar cor de vinho. Sentei-me à beira da água, escolhendo seixos lisos enquanto as ondas batiam contra a costa com um rugido ameaçador que parecia ecoar da ansiedade e da confusão ocultas no mais profundo da minha alma. Não importava o que eu tentasse pensar. Minha memória sempre retornava à estrada para Potidaia. Aquelas figuras monstruosas em roupas coloridas emergiram de nuvens de poeira levantadas por milhares de pés e cascos. O trovão de pegadas, o ranger de rodas, o balido, os relinchos, os gritos, tudo isso se misturava num estrondo terrível, hostil à harmonia da natureza. A sua beleza modesta e despretensiosa. Que insuportável era perceber sua impotência diante do desastre inevitável que se aproximava. Os bárbaros viriam até aqui também. Armariam tendas sobre aqueles penhascos que mudavam de cor à luz do sol. Soltariam aquelas bestas horrendas e corcundas no prado onde eu colhia flores. E com seus cascos fendidos, essas criaturas pisoteariam tudo que me era tão querido. O mar rugia misteriosa e ameaçadoramente. Parecia que também estava agitado e ofendido por algo. Ou seria apenas minha imaginação perturbada? A bola carmesim do sol estava meio escondida no mar e havia atingido as nuvens rasgadas. Vê, Spore, disse pai solenemente, apontando para o céu. Haverá vento. Você está inventando algo ruim, resmungou Spore. Todos os outros ficam em casa, pois que venham os persas. Eles não vão te comer. E não há nada para nos tomarem de qualquer forma. Um barco furado e uma rede. Cala a boca, Spore. Ao menos deixa Ridna para trás, continuou o escravo. Você mesmo disse que haverá vento. Seremos levados mar adentro ou arrojados contra as rochas. E isso não é trabalho para uma menina. Cala-te, ordenou o pai. Melhor trazer outra faca. Ponha água na ânfora e traga algumas codornas. E diga a Ridna para se preparar. Eu vim observando essa troca de onde estava entre as rochas. E meu coração começou a disparar. O plano de pai ia ficando claro, embora ele ainda não o tivesse dito em voz alta. A frota persa ancorada na baía. A tempestade que se aproximava. As facas comecei a entender o que ele pretendia. Naquela noite, nosso pequeno barco entrou numa cova diminuta ao pé do Monte Pelion. A proa revestida de bronze raspou nas pedras da praia com um clangue metalizado. Imediatamente ouviu-se outro som, o do barco sendo arrastado para a margem. Mais devagar. Spore foi um sussurro. Mais devagar. Pode haver guardas aqui. Caiu um silêncio que não foi quebrado por som algum. Tudo ao redor estava negro, areia salpicada de rochas, o céu e a água da cova. Não eram sentinelas inimigas. Um peixe saltou. Aquele splash só aprofundou ainda mais o silêncio. Espere por mim aqui, sussurrou o pai. Desapareceu nas cavernas negras dos penhascos, cujos contornos lembravam torres e muros de fortaleza. O som de pequenas pedras rolando por debaixo de seus pés podia ser ouvido. Muito tempo se passou antes de uma figura humana aparecer no topo do penhasco que se estendia sobre a praia.
De lá podia ver-se a frota persa. Ou melhor, suas naves mais próximas. As outras desapareciam na escuridão. Os navios pareciam monstros marinhos gigantes, que haviam erguido suas horríveis cabeças com bocas largas e dentes, à mostra para fora da água. Os pequenos pontos vermelhos das lanternas de popa brilhavam como olhinhos malévolos, vigiando a costa com ódio oculto. Pai virou a cabeça e ouviu. Parecia escutar o que ninguém mais podia ouvir. Todo vento tem sua voz especial. A voz de Céfiro é sonora, como a de um rouxinol. A de Noto é rouca e seca, como a de um viajante morrendo de sede no deserto. A de Euros é plena e profunda. Quando Euros sopra, os montes que abraçam a baía como uma ferradura parecem mais altos e mais definidos. O rosto austero de Pai se iluminou. Ele caiu de joelhos e ergueu ambas as mãos para o céu. O oráculo de Delfos havia aconselhado orar aos ventos. E Pai orou ao vento, chamando-o pelo nome. Helespontias. Ele vem em tempo claro e em silêncio. Traz a tempestade. Os cidadãos de Sione, amedrontados pelo inimigo, se negaram a emprestar aos gregos seu único navio. Mas Pai havia decidido lutar contra a frota persa por conta própria. Com ele estavam sua filha Ridna, o escravo Spor e Helespontias. Pai desceu do penhasco e parou junto ao barco que havia sido puxado para a praia. Spor entregou-lhe uma faca, como sempre que ele descia ao fundo do mar para colher esponjas. O mergulhador amarrou a faca ao seu cinto. Me dá a segunda, ordenou ele. Vamos nadar juntos. Tirei o chiton. Todos os músculos do meu corpo magro se tensionaram e tremeram. Peguei a faca de Spor. Ajeitei meu cabelo coberto por um gorro branco e me aproximei da água. As ondas espirravam suavemente. Pai e eu nadamos lado a lado. O mar negro, como piche, não nos amedrontava. E Helespontias, ganhando força, nos agradava. Faltava menos de um estádio para as naves persas. A lanterna acesa na mais próxima servia de farol para os nadadores. Ali as mãos de Pai acharam impacientes a corda da âncora da nave mais próxima. O mergulhador sussurrou agradecimentos aos deuses. E quase de imediato sentiu meu ombro. Eu havia nadado quase toda a distância da costa até a embarcação debaixo d'água. E emergi ao lado de Pai. Nada para a segunda corda! Pai me chamou. Ele não temia que o ouvissem na embarcação bárbara. O mar rugia como um rebanho de touros furiosos. Se Pai e eu tivéssemos decidido regressar à praia onde Spor nos aguardava, teríamos sido espancados contra as pedras. Entre a espuma branca das ondas, Pai viu minha cabeça emergir na popa onde descia a segunda corda da âncora. Como havíamos combinado, fiz-lhe um sinal com a mão e imediatamente comecei meu trabalho. Claro, uma corda de âncora não é uma esponja. Você não pode cortá-la num só golpe. E as ondas te arremessam como um pedaço de madeira. Tenta só manter a firmeza. Nesse momento, Pai sentiu uma dor desumana. Ele entendeu mais do que viu o que havia acontecido. Eu havia cortado minha corda primeiro. E a popa do navio, girando, colidiu com força terrível contra a embarcação vizinha. Um fragmento de estribo caiu sobre a cabeça do mergulhador. Perdendo a consciência, Pai gritou para mim. Idna, minhas mãos já não têm força. A morte vem por mim. Mas não esperes pelo amanhecer. Lembra-te, os deuses te observam. Talvez Pai tivesse dito algo mais, mas outra onda o cobriu estrondosamente por completo. E quando recuou, já não vi mais o Pai. As ondas batiam contra as pedras. E em seu rugido me pareceu ouvir. Lembra-te, os deuses te observam. Quero fazer uma pausa em meu relato. Aquele momento mudou tudo. No intervalo entre um batimento e o outro, passei de filha aprendendo o ofício do Pai a estar só na escuridão tempestuosa, com apenas os deuses como testemunhas. A dor pela perda de Pai foi como um golpe físico. Mas não havia tempo para chorar. A tormenta pela qual Pai havia orado ganhava força. E eu podia sentir que Helespontias começava a revelar seu verdadeiro poder. As naves persas ao meu redor já começavam a tensionar seus cabos restantes. E eu sabia que aquilo era apenas o começo. Pai estava certo quanto ao vento. Mesmo agora eu podia senti-lo crescer. Perceber a mudança no ritmo das ondas que anunciava que a tempestade verdadeira ainda estava por vir. O arco-íris não o enganou, afinal apontava para esta noite. Esta tormenta. Esta chance de desferir um golpe pela liberdade. Mas enquanto me agarrava ao cabo da âncora do navio persa, lutando para manter minha posição nas águas agitadas, compreendi que a morte de Pai representava algo mais que uma perda pessoal. Significava que aquilo que começara como nossa missão agora era só minha.
Os deuses que pai dizia que nos observavam, eles me observavam agora. Uma jovem mal passada da infância, esperando que eu continuasse o que havíamos iniciado. Empunhei a faca e comecei a trabalhar na próxima corda da âncora. Muito bem, então. Que vejam e julguem se a filha de um pescador de Sione tinha a coragem de enfrentar probabilidades impossíveis. O vento aumentava e eu tinha trabalho a fazer. Episódio Ivy. Noite de tempestades e escuridão. Nenhuma estrela no céu. Mas não senti medo, nem fadiga, nem frio. Eu sabia que através desta escuridão os deuses me observavam. Pai havia dito isso. O primeiro vislumbre de luz rompeu as nuvens, e duas finas faixas rosadas surgiram na escuridão. Linhas divinas de Homero surgiram em minha memória. A aurora apareceu. De dedos rosados, Eus. Estrelinha. Pareceu sentir o toque da minha mãe, embora nunca tivesse conhecido. Não, eu não estava sozinho neste mundo. Eu havia perdido o pai. Mas os deuses me observavam. E Hellas aguardava meu feito. No fundo, esponjas balançavam em silêncio, umas cor-de-rosa, outras amarelas. A vida inteira, pai as cortara com sua faca, como um ceifeiro corta o grão com sua foice. Pai nunca foi guerreiro nem empunhou espada alguma. Ainda estaria vivo agora, se não fosse por estes navios. Lá de baixo, pareciam monstros gigantescos, ameaçadores e imóveis, prontos para saltar. As cordas das âncoras esticavam-se como as cordas de uma lira. Seguravam os navios no lugar, mas algumas facadas da faca, e o navio se inclina. Agora só está preso por uma âncora. Mais algumas, e será lançado às rochas. Agora preciso emergir e respirar. E novamente debaixo da água, os marinheiros persas demoraram a entender o que estava acontecendo com seus navios. As âncoras e cordas eram confiáveis. E a tempestade não deveria ter sido capaz de arrancá-las. Por que então um navio após outro desvinculou-se de suas amarras e virou brinquedo indefeso das ondas? O terror assaltou os persas, saindo das porões. Ergueram as mãos ao céu coberto de densas nuvens. Os magos decidiram que apenas sacrifícios de sangue poderiam acalmar o mar furioso. Trazeram prisioneiros aos convéses, cortaram suas cabeças e os lançaram ao mar. Mas o mar não aceitou os sacrifícios. Cada vez mais navios se desprendiam das âncoras e, como projéteis de funda, voavam para as rochas. Partiam-se como nozes, colidindo entre si, enredando suas vergas, virando pilhas de destroços. O mar irava-se em sua fúria insaciável, como se vingando do rei dos reis pela humilhação sofrida no Helesponto. Xerxes havia açoitado o mar com chicotes, como um escravo indisciplinado. Agora ele se ergueu em ondas. Xerxes encolheu-se como um caracol sob sua tenda púrpura e amaldiçoou-se por envolver-se com esse elemento incontrolável. Todas as tribos e povos da Ásia o obedeciam. Seus reis inclinavam suas cabeças. Até aqueles gregos teimosos, exceto os espartanos e atenienses, lhe haviam dado terra e água. Amanhã estaria na Beócia, no dia seguinte em Atenas, e em 2 dias deveria capturar Esparta. Mas o mar havia se aliado aos rebeldes e aos loucos. Seu brilho azulado era uma máscara. Era traiçoeiro e enganoso. E não apenas Xerxes achava incompreensível o que acontecia perto do Monte Pelion. Escoteiros gregos escondidos entre arbustos também observavam, atônitos, a estranha destruição dos navios persas. Não acreditavam nos próprios olhos. No topo da montanha acendeu-se uma tocha embebida em alcatrão. Sobrevoou até a frota aliada em Artemísio a notícia flamejante da tempestade e da destruição de 2 dezenas de navios inimigos. Os navarcos em Artemísio fizeram sacrifícios a Poseidon, a quem passaram a chamar Salvador desse momento em diante. Mas eu conhecia a verdade do que acontecia, e esse conhecimento era ao mesmo tempo empolgante e aterrador. Cada vez que emergia para respirar entre minhas missões de sabotagem, eu podia ver o caos se alastrando pela frota persa. Navios que estavam firmes agora cambaleavam sem rumo, enquanto a tempestade se intensificava. Alguns já haviam sido conduzidos às costas rochosas, seus cascos rachando como frutos maduros. A água ficava mais agitada a cada mergulho. O que começou como ondulações controláveis transformava-se em montanhas de espuma e fúria. Helespontias cumpria sua reputação como portador de tempestades, e eu podia sentir seu poder crescer a cada hora que passava. Meu corpo começava a mostrar o desgaste. Meus braços doíam de lutar contra a corrente. Meus pulmões ardiam pelas imersões repetidas, e minhas mãos estavam ressecadas de agarrar as ásperas cordas de âncora. Mas toda vez que me sentia fraco, eu pensava nas últimas palavras de pai. Os deuses te observam. Nadando entre os navios persas na escuridão do amanhecer,
Comecei a entender a verdadeira escala do que havíamos desencadeado. Não se tratava apenas de cortar algumas cordas de âncora. Havíamos dado a Helles Pontias a chance que ele precisava para liberar sua fúria plena contra a frota persa. Cada navio que liberei de suas amarras tornou-se uma arma contra os outros, colidindo uns com os outros e espalhando o caos. Lembro-me de mergulhar sob um navio particularmente grande, o que os persas chamavam de Galera dos Deuses, por seu tamanho e ornamentos. Enquanto trabalhava em sua enorme corda de âncora, ouvia os sons filtrados pela água, gritos de alarme, o estrondo de mercadorias soltas rolando sobre o convés, o estalo da madeira ao começar o movimento inesperado do navio. Quando cortei essa corda, o súbito movimento do navio enviou uma onda de choque pela água que senti nos ossos. Acima de mim, sabia que o caos explodia enquanto aquela colossal embarcação, já livre de suas amarras, começava a se mover com a força da tempestade. Ao emergir entre dois navios menores, respirei fundo e olhei ao redor para ver o que havíamos conseguido. A formação ordenada da frota persa se dissolvia em uma confusão total. Navios que antes estavam alinhados em fileiras, agora estavam dispersos, como folhas varridas por um vendaval. Alguns já encalhados nas costas do Monte Pelion, outros entrelaçados em pilhas de mastros quebrados e velas rasgadas. A tempestade alcançava seu ápice agora. Ondas do tamanho de casas atingiam até os conveses das embarcações mais imensas. E o vento uivava como se todos os fúrios do Hades tivessem sido liberados de uma só vez. Eu percebi que assistia não a mera sabotagem militar, mas ao mar levantando-se em rebelião contra a invasão persa. Mas também sabia que meu papel nesse drama divino estava longe de terminar. Ainda restavam dezenas de navios ancorados. Centenas mais que poderiam resistir à tormenta se permanecessem bem fixos. E eu me sentia esgotado, minha força diminuindo a cada mergulho. Enquanto me preparava para nadar até o próximo agrupamento de navios, me ocorreu um pensamento aterrador. E se eu não tivesse força para voltar à costa? E se, como pai, estivesse destinado a me tornar outro sacrifício à causa da liberdade grega? Esse pensamento deveria me apavorar. Mas ao contrário, me trouxe uma espécie de paz estranha. Se os deuses tivessem escolhido esse papel para mim, eu o desempenharia até o fim. Melhor morrer servindo algo maior que eu do que viver como escravo sob domínio persa. Respirei fundo. Mergulhei na superfície turbulenta e nadei em direção ao próximo navio. Os deuses me observavam, e eu não os desapontaria. Episódio V. Cortando as âncoras. A tempestade não diminuiu por 3 dias, destruindo navios inimigos. Somente no 4º dia, os magos persas, por meio de orações e sacrifícios de sangue, a acalmaram, ou talvez, como o historiador grego Heródoto acreditava, ela tenha se dissipado sozinha, exaurida de toda a sua fúria. Naquele ano terrível da invasão persa, a devastada e dilacerada Hélade ainda não havia visto uma manhã tão luminosa. O ar era imóvel, refletindo a cúpula azul do céu. O mar dormia pacificamente. Ondas suaves corriam até a areia repleta de destroços, lembrando um tapete azul que mal se agitava. Durante 3 dias e noites segui sozinho ao trabalho de pai. Cada mergulho tornava-se mais difícil que o anterior. Cada corte da faca exigia mais força, mas eu não podia parar. Os deuses observavam, eu sentia seus olhos sobre mim mesmo nas profundezas mais escuras. Na 2ª noite, meu corpo começou a falhar. O frio havia penetrado até os ossos, e meus músculos se contraíam de exaustão. Mais de uma vez quase não retornei à superfície a tempo. Mas cada vez que me enfraquecia, lembrava do exército persa que vi marchar rumo a Potidé, das casas que seriam incendiadas, das famílias que seriam escravizadas, das crianças que cresceriam conhecendo apenas senhores persas. No 3º dia, quando a tempestade atingiu sua máxima fúria, fiz um mergulho final. Minhas mãos mal conseguiam segurar a faca, e minha visão se turvava de exaustão e falta de ar. Mas ainda havia uma corda de âncora, um cabo enorme segurando o que parecia ser o navio-chefe dessa parte da frota. O navio acima de mim era imenso. Seu casco decorado com dourado e escarlate, que reluziam mesmo à luz filtrada debaixo d'água. Era claramente uma embarcação de grande relevância, talvez abrigando um dos almirantes de Xerxes, ou um contingente de seus imortais de elite. Se eu pudesse libertar esse navio e deixar que a tempestade o empurrasse contra os demais, comecei a serrar a corda espessa, meus movimentos enfraquecendo a cada passada. A fibra era resistente, feita para suportar até as piores tempestades. Minha faca parecia mal arranhá-la. Acima de mim ouvia o pânico na tripulação ao perceber que o navio começava a se mover apesar da âncora.
O ar em meus pulmões se esgotava. Eu precisava emergir. Mais alguns cortes. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Meu corpo exigia que eu respirasse. Mas forcei-me a dar mais um corte. Depois outro. A corda se partiu com um estalo súbito que senti mais do que ouvi. O navio acima de mim balançou violentamente conforme a tempestade o agarrava. E fui lançada pela água como uma folha num redemoinho, lutando desesperadamente rumo à superfície. Finalmente rompi para o vento uivante e a chuva impiedosa. O que vi ao meu redor parecia saído dos relatos da guerra dos titãs contra os deuses. A frota persa já não era frota, mas um conjunto de embarcações quebradas e dispersas, impulsionadas contra os rochedos pela fúria de Helespontias. Navios colidiam entre si com estrondos como trovões. Seus mastros se quebravam como gravetos, suas orgulhosas decorações arrancadas pelo vento e pela onda. O navio-chefe que liberara já avançava contra um grupo de embarcações menores, sua massa implacável no domínio da tempestade. Quando o atingiu, o som foi como se o mundo se romperia. A madeira se estilhaçou. Os homens gritaram, e o mar engoliu tudo em sua escuridão verde. Tentei nadar de volta à costa, mas não conseguia mais distinguir onde ela estava. Tudo era caos, vento, chuva, o estrondo das ondas, os gritos de homens se afogando. Meu corpo exausto mal conseguia me manter à tona. Quem dirá avançar contra a tempestade? Então senti uma mudança na água ao meu redor. O mar parecia se mover, levando-me numa direção que eu não controlava. Por um momento entrei em pânico, pensando que seria levada para o mar alto. Mas então percebi que aquilo era diferente. Não era a violência aleatória da tempestade. Era intencional. Como se o próprio mar me guiasse. Parei de lutar e me deixei levar pela corrente. Através do vento uivante e do spray cortante, comecei a distinguir o contorno escuro da costa. O mar me levava para casa, devolvendo-me à costa rochosa do Monte Pelion, onde tudo começara. Quando finalmente senti rocha sob meus pés, estava tão exausta que mal podia ficar de pé. Rastejei até uma estreita faixa de praia, meu corpo tremendo de frio e fadiga. Atrás de mim, a frota persa continuava sua própria destruição na fúria da tempestade. À minha frente, o caminho incerto de volta à minha antiga vida. Deitada ali, ofegante sobre as pedras molhadas, pensei em pai. Tínhamos conseguido juntos. Mesmo depois que a morte nos separou, havíamos dado um golpe contra a invasão persa que ecoaria na história. Mas a vitória soava vazia sem ele para partilhá-la. Os deuses haviam observado, como o pai dizia. Eles viram a filha de um pescador escolher o dever em vez da segurança, a coragem em vez do medo. Eles a viram mergulhar repetidas vezes nas águas tempestuosas, cortando as cordas que mantinham a frota inimiga firmemente ancorada. E quando suas forças a abandonaram, eles a guiaram em segurança para casa. Mas eu sabia que isso não era o fim da minha história. Em algum lugar, além das águas açoitas pela tempestade, a frota principal persa seguia intacta, avançando em direção à inevitável confrontação com as forças gregas reunidas. A batalha em Artemísio ainda estava por vir. E o desfecho deste embate poderia depender do que havíamos alcançado aqui, nas trevas e na fúria da tempestade de Helespontias. Fechei os olhos e escutei o vento uivando ao meu redor. Em sua voz, quase podia ouvir pai dizer: "Os deuses te observam, Ridna. Observam-te. E se lembram." A tempestade começava a diminuir, mas eu sabia que o verdadeiro teste do nosso sacrifício ainda estava por vir. Episódio C. Sozinha na tempestade. Quando volto meus pensamentos àqueles 3 dias sozinha na tempestade, parecem vindos de outra vida. Ou talvez de um sonho enviado pelos deuses para testar minha determinação. Mas a dor em meus músculos e a queimação da sal na pele me lembravam que cada momento havia sido assustadoramente real. Na manhã seguinte à morte de pai, enfrentei uma escolha que definiria não apenas meu destino, mas talvez o destino de toda a Grécia. Eu poderia ter nadado de volta à margem, encontrado o Spor, esperando ansioso, junto ao nosso barco encalhado, e voltado à segurança de nosso lar em Sione. Ninguém me teria culpado. Já fizera mais do que qualquer um esperaria da filha de um pescador. Mas, enquanto me agarrava à corda da âncora do navio persa e observava a tempestade ganhar força, soube que não poderia abandonar o que pai e eu havíamos iniciado. A lembrança do exército persa interminável que vi marchar rumo a Potidea ardia em minha mente. Eles não eram apenas soldados, eram anunciadores de um mundo onde crianças gregas cresceriam falando persa, onde nossos deuses seriam esquecidos, onde a própria ideia de liberdade se tornaria apenas uma história que velhos contavam em segredo. Então escolhi ficar.
Continuar mergulhando e cortando até que a frota persa estivesse incapacitada, ou o mar me reclamasse como reclamou a pai. O segundo dia foi o mais difícil. Meu corpo, levado além dos limites, começou a se rebelar contra o que eu exigia dele. Cada mergulho parecia nadar em bronze derretido. Cada corte da faca lançava chamas por meus dedos contraídos. A tempestade atingia sua fúria máxima agora. E até debaixo d'água eu podia sentir seu poder me puxando, ameaçando me arremessar contra os cascos dos navios, ou me arrastar para onde os marinheiros que se afogaram nos navios sabotados jazem na escuridão eterna. Foi durante um desses mergulhos que quase me juntei a eles. Eu trabalhava na corda da âncora de um que parecia ser um navio persa de suprimentos, sua barriga cheia de grãos e óleo destinados ao exército invasor. A corda era mais grossa que o normal, e meus braços exaustos mal conseguiam segurar bem a faca. Eu estava tão focado em cortar as fibras teimosas que perdi a noção de quanto tempo estava submersa. Quando finalmente meu corpo gritou por ar, olhei para cima e percebi com horror que não enxergava a superfície. De alguma forma, no meu esgotamento, havia perdido a orientação. Acima de mim havia apenas escuridão, e eu já não sabia onde ficava acima. O pânico me dominou como nunca antes. Comecei a nadar desesperadamente naquilo que esperava ser a direção correta. Mas meus pulmões já ardiam, e minha visão começava a turvar. Isso seria como eu morreria, não em uma batalha gloriosa, mas perdida e confusa nas profundezas. Mais uma vítima do meu próprio esgotamento. Mas então algo extraordinário aconteceu. Senti uma presença na água ao meu lado, não ameaçadora, mas guiadora. Era como mãos invisíveis me girando suavemente, apontando-me para a superfície que eu já não conseguia encontrar. Seguindo essa orientação, nadei para cima e rompi para o ar açoitado pela tempestade, justo quando meus pulmões estavam prestes a ceder completamente. Nunca vi o que me salvou aquele dia, mas soube com absoluta certeza que não foi por acaso. Os deuses de que pai falava não estavam apenas observando. Estavam me protegendo, garantindo que eu pudesse completar a tarefa que me haviam confiado. Esse saber me deu força para continuar, mesmo quando meu corpo clamava por descanso. No terceiro dia, eu já havia ultrapassado o esgotamento ordinário e entrado em algo completamente diferente. Meus movimentos se tornaram automáticos. Mecânicos mergulhar, nadar até o próximo navio, encontrar a corda da âncora, cortar, emergir, repetir. Eu não estava mais plenamente consciente de modo usual, mas sim me movendo em uma espécie de transe divino, em que minha vontade se fundia com a vontade dos próprios deuses. A frota persa ao meu redor estava em caos total. Navios que antes estavam ancorados com orgulho e formações ordenadas estavam agora espalhados por milhas de mar revolto. Alguns haviam sido levados às rochas e estilhaçados na arrebentação. Outros colidiram entre si e afundavam em massas emaranhadas de cordas e madeira. A tempestade se tornara nossa aliada. Mas era uma aliada comprada com 3 dias e noites de dor, que rezo para que nenhum outro mortal tenha que suportar. Era já no fim da tarde do terceiro dia quando fiz meu mergulho final. Eu vinha trabalhando ao longo de uma fila de embarcações menores, navios rápidos de reconhecimento e mensageiros que os almirantes persas usavam para coordenar sua vasta frota. Eram os barcos que levavam ordens do navio-chefe aos diversos contingentes. O sistema nervoso da força naval persa. O último navio dessa linha era diferente. Menor, mais veloz, mas claramente importante. Seu casco era decorado com golfinhos dourados e sua proa esculpida em forma de cabeça de serpente marinha. Tinha de ser a embarcação pessoal de alguém alto na hierarquia persa. Enquanto trabalhava na sua corda de âncora, ouvi sons vindos de cima que se diferiam do pânico e da confusão a que já me acostumara. Eram sons de organização oficiais dando ordens. Alguém naquele navio tentava restaurar ordem ao caos. Reunir o que restava de sua frota. Não podia permitir que isso acontecesse. Com minhas últimas forças, cerrava a corda da âncora até cortá-la. Quando o navio se soltou e começou a ser levado pela tempestade, ouvi uma voz de cima dando ordens em um grego claro, embora com sotaque gritando comandos para outros navios. A voz era forte, autoritária, e soube que ao cortar aquele navio provavelmente condenaram um dos mais capacitados comandantes navais de Xerxes à mercê de Helespontias. Esse esforço final me custou tudo. Quando tentei nadar rumo à superfície, meus braços não respondiam direito. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. A escuridão nas bordas da minha visão não era só por falta de ar. Era colapso físico total. Comecei a afundar. E por um momento aceitei. Eu já havia feito o que pai e eu pretendíamos.
A frota persa estava dispersa. Seus planos meticulosos destruídos por 3 dias de tempestade e sabotagem. Se os deuses decidissem me reclamar agora como preço da vitória. Mas mais uma vez senti essa presença guiadora na água ao meu redor. Correntes suaves me empurraram para cima quando meus próprios esforços falharam. Rompi a superfície uma última vez, ofegante, e me vi sendo levada pela corrente em direção à costa rochosa do Monte Pelion. Não me lembro de ter chegado à terra. A próxima coisa que soube foi que jazia sobre pedras molhadas enquanto mãos ásperas me viravam de lado para que eu tossisse a água salgada que engoli. Com a visão turva, vi o rosto preocupado de Spore olhando para mim, lágrimas escorrendo por suas faces marcadas. Achei que também havia te perdido, sussurrou ele, a voz mal audível sobre o estrondo da tempestade. Achei que o mar havia nos levado ambos. Tentei falar, contar a ele o que havíamos realizado, mas não saíram palavras. Estava exausta demais. Ferida demais. Após 3 dias de esforço impossível, tudo o que pude fazer foi permanecer ali e escutar o som da frota persa destruindo-se na fúria de relespontias. Os deuses haviam observado como disse pai que fariam. Haviam visto uma jovem mulher escolher enfrentar sozinha probabilidades inimagináveis. Haviam visto-na mergulhar repetidas vezes em águas que deveriam tê-la matado, cortando as cordas que mantinham o inimigo firme. E quando ela deu tudo o que tinha, a conduziram em segurança de volta ao lar. Mas enquanto jazia ali na costa rochosa, ouvindo os ecos da destruição pelo mar, soube que isso era mais que a vitória de uma pessoa. Este era o momento em que a maré começou a mudar. Quando a aparentemente invencível invasão persa começou a vacilar, os deuses haviam escolhido a filha comum de um pescador para ser seu instrumento. E por meio dela, haviam desferido um golpe que ecoaria através da história. A tempestade chegava ao fim, mas a lenda de Hidna de Sione estava apenas começando. Episódio 7. O preço da liberdade. A tempestade diminuiu no 4º dia, deixando para trás um mundo transformado. Onde antes se erguia a frota persa em formação orgulhosa, agora apenas destroços dispersos pontilhavam a costa. A água havia passado de um tom escuro como vinho a um marrom turvo, revolvida pelos 3 dias de furor sem precedentes e carregada de escombros de centenas de navios. Mas eu estava muito abalada para apreciar nossa vitória. Spore me carregou de volta a Sione como um pai carrega uma criança ferida, parando frequentemente para que eu descansasse quando os acessos de tosse se tornavam intensos demais. Meu corpo, levado muito além dos limites humanos, estava falhando de formas que eu ainda não compreendia. 15, 13, murmurava Spore enquanto caminhava, e percebi que ele tentava contabilizar algo. 3, 5, 7, 12. Se confundia e começava de novo. 3, 5, 7, 12. Ele estava contando algo, mas o quê? Mais tarde soube que tentava contar os navios que destruímos, as vidas que salvamos, o futuro que compramos com nosso sacrifício. Mas números nunca foram o ponto forte de Spore. Quando chegamos à nossa pequena casa, desabei sobre nossa cama simples e não me levantei por muitos dias. Primeiro veio a febre, um calor abrasador que parecia me consumir por dentro. Depois veio a tosse que expelia água do mar misturada com sangue. Evidência do dano que o mar salgado e o esgotamento haviam causado aos meus pulmões. Minhas mãos, cruas e rasgadas por 3 dias agarrando cordas ásperas e facas de bronze, ficaram infectadas apesar das tentativas de Spore de cuidá-las. Mas pior que a dor física foi a consciência do que eu havia perdido. Pai se fora, reclamado pelo próprio mar que fora nosso sustento e nossa vida. A rotina familiar dos nossos dias, os mergulhos matinais em busca de esponjas, as tardes calmas remendando redes, o ritmo sereno de uma existência em harmonia com o vento e a onda, tudo isso acabara para sempre. No entanto, mesmo enquanto eu lamentava, ouvia sinais de que nosso sacrifício não havia sido em vão. Do meu leito ouvia buzinas convocando os homens de Sione à assembleia. Ouvia vozes animadas discutindo a destruição milagrosa da frota persa. Mensageiros chegavam diariamente com notícias de outras cidades. A grande tempestade havia atingido toda a costa, destruindo não apenas os navios que sabotamos diretamente, mas centenas de outros mais. A invasão persa, que dias antes parecia imbatível, agora estava em caos. Xerxes havia perdido talvez 1/3 de sua frota, antes mesmo que o real combate começasse. A coordenação meticulosa entre suas forças terrestres e marítimas estava interrompida,
E os defensores gregos em Termópilas e Artemísio enfrentariam probabilidades que, embora ainda desafiadoras, já não eram impossíveis. Certa noite, quando minha febre finalmente começava a ceder, um visitante chegou à nossa pequena casa. Ouvi Spor conversando em voz baixa com alguém na porta. Depois passo se aproximando junto à beira da minha cama. Hidna de Sione. Abri os olhos e vi um homem que não conhecia claramente grego, mas não de nosso vilarejo pesqueiro. Vestia a túnica simples de um viajante, mas algo em seu porte sugeria autoridade. Sou Teron de Atenas, disse ele, acomodando-se em um banquinho ao lado da minha cama. Trago notícias da frota em Artemísio. Minha garganta estava muito dolorida para falar com facilidade, mas consegui sussurrar. Que notícias? Obrigado, disse ele simplesmente. Os navegadores querem que saibas que teu sacrifício nos deu esperança. A frota persa que enfrentaremos amanhã será menor, menos confiante, graças ao que tu e teu pai realizaram. Fez uma pausa, estudando meu rosto com atenção. Também desejo que saibas que serão erguidas estátuas em tua honra em Delfos, no centro sagrado de nosso mundo. Te nome será lembrado enquanto os gregos amarem a liberdade. Tentei responder, mas uma crise de tosse me assolou. Quando ela passou, Teron ainda estava ali, esperando pacientemente. Há algo mais, disse com ternura. A batalha em Artemísio começa amanhã. Iremos enfrentar o que resta da frota de Xerxes. E o faremos sabendo que os deuses já demonstraram seu favor por meio de ti. Vença ou perca. O rei persa agora sabe que mesmo o mais humilde dos gregos, mesmo uma filha de pescador lutará até a morte, antes de aceitar a escravidão. Depois que ele partiu, permaneci no escuro ouvindo o bater das ondas contra nossa orla. As mesmas ondas que me haviam levado por 3 dias de mergulhos impossíveis, que me guiaram à segurança quando minhas forças fraquejaram, que arrastaram as âncoras e esperanças da maior frota já vista. Pensei nas últimas palavras de pai. Os deuses te observam. Ele estava certo. Eles nos viram quando escolhi dever em vez de segurança, coragem em vez de conforto, liberdade mesmo acima da própria vida. Eles observaram e me julgaram digna de sua proteção, mas também observaram enquanto eu pagava o preço por essa proteção. Meu corpo jamais recuperaria por completo dos 3 dias na tempestade. As infecções nos pulmões voltariam vez após vez, deixando-me cada vez mais fraca. O dano em minhas mãos significava que nunca mais poderia mergulhar por esponjas como o pai me instruíra. A vida que conheci estava terminando, sacrificada no altar da liberdade grega. Valeu a pena? Enquanto jazia ouvindo o mar, pensei no exército persa que vi marchar rumo a Potideia infinito, implacável, aparentemente invencível. Pensei em como seria nosso mundo sob domínio persa. Nossos deuses esquecidos, nossa língua proibida, nossos filhos criados como escravos. Pensei em todas as jovens da Grécia que jamais teriam que fazer a escolha que tive que fazer. Porque a fizemos por elas. Sim, valeu a pena. 1000 vezes valeu a pena. Lá fora da minha janela soprava um vento suave do oeste, não Elis Pontias com suas tempestades e fúria, mas Zéfiro com sua promessa de paz e renovação. Amanhã, a frota grega enfrentará os persas em Artemísio. Em poucos dias ou semanas, o rei Leônidas fará sua postura nas Termópilas. As grandes batalhas que decidirão o destino de nossa civilização ainda estão por vir. Mas esta noite, enquanto me afundava no sono pela primeira vez em dias sem febre, soube que pai e eu havíamos cumprido nossa parte. Mostramos ao mundo e aos deuses que mesmo os menores atos de coragem podem mudar o curso da história. Os deuses haviam estado observando, como o pai prometeu, e eles lembrariam. Episódio 8. Legado em Pedrano se passaram desde aquela terrível tempestade. E já não sou a jovem que mergulhou no caos para cortar cordas de âncora na escuridão. As infecções nos meus pulmões retornaram conforme eu temia, cada nova crise me deixando mais fraca que a anterior. Minhas mãos, antes seguras e firmes na água, agora tremem quando tento segurar uma taça de vinho. O mar que me deu vida também a reclamou, como pagamento pelos 3 dias em que ousamos lutar ao lado dos próprios deuses. Mas vivi tempo suficiente para ver os frutos de nosso sacrifício. E esse conhecimento me sustentou em meio à dor e à fragilidade destes anos finais. A batalha em Artemísio, quando finalmente chegou, não foi a vitória decisiva que os gregos esperavam. Os números ainda estavam fortemente a favor de Xerxes, apesar dos navios que destruímos. Mas também não foi a derrota esmagadora que poderia ter sido. A frota persa, desorganizada e desmoralizada pelas perdas sofridas na tempestade, lutou sem sua confiança habitual.
As triremes gregas, inspiradas por relatos do misterioso sabotador que causara tamanho desastre durante a tempestade, lutaram com coragem desesperada. Teron voltou a Icione depois da batalha para me contar o que acontecera. A frota grega teve de se retirar, mas machucou os persas o bastante para provar que a temível marinha persa poderia ser vencida. Mais importante ainda, o atraso gerado pela tempestade deu aos gregos tempo valioso para preparar suas defesas. Teu pai estaria orgulhoso, me disse Teron, enquanto estávamos junto ao porto onde pai me ensinara a mergulhar. Os navarcas falam da tempestade de Haidna como o momento em que a maré começou a mudar. Soube mais tarde que o próprio Temístocles, arquiteto da estratégia naval grega, usou nossa história para motivar suas tripulações. Se uma filha de pescador pode enfrentar sozinha toda a frota persa, dizia ele, o que poderão os gregos livres fazer quando lutarem juntos? A resposta a essa pergunta veio em Salamina, onde a frota grega finalmente destruiu o poder naval persa para sempre, e em Plateia, onde o exército persa foi esmagado e expulso do solo grego. A invasão que parecia imbatível foi detida. O império que parecia eterno se revelou mortal. Mas o monumento mais duradouro do que pai e eu conquistamos não foi uma vitória militar. Foi algo muito mais precioso para mim. Como Teron havia dito, nunca as vi em pessoa minha, saúde deteriorada o impedia. Mas viajantes me trouxeram descrições. Pai foi representado como fora em vida. Forte, resoluto, homem do mar. Mas minha estátua era diferente de tudo já esculpido até então. Em vez de retratar uma deusa ou uma beleza idealizada, o escultor criou algo novo. Uma jovem em pleno mergulho, o corpo estendido em direção à água, cada músculo tenso de esforço e determinação. Meus cabelos estavam colados ao crânio, as roupas moldadas ao meu corpo pela água, capturando o momento de transição entre o mundo do ar e o mundo sob as ondas. Não se parece com as outras estátuas, me disse um visitante. Parece real, alguém capturado no meio de algo importante. Não um monumento à beleza ou à perfeição divina, mas uma lembrança de que pessoas comuns podem realizar feitos extraordinários quando a causa é justa e os deuses observam. As estátuas permaneceram em Delfos quase 500 anos, tornando-se um dos monumentos mais visitados de toda a Grécia. Peregrinos vinham de todo o Mediterrâneo para ver a filha de pescador que havia combatido sozinha a frota persa. Poetas escreveram versos sobre a tempestade de Hidna. Pintores decoraram ânforas com cenas de uma jovem mergulhando sob navios inimigos, enquanto relâmpagos rasgavam o céu acima. Mas todos os monumentos terrenos acabam por ruir, e os nossos não foram exceção. Um imperador romano, um daqueles que se considerava patrono das artes, decidiu que queria as estátuas para seu palácio em Roma. Naquela altura, os navios que transportavam as estátuas nunca chegaram a Roma. Uma tempestade de testemunhas afirmavam que surgiu do nada, como aquela que destruiu a frota persa naufragou as embarcações frente à costa de Creta. As estátuas afundaram nos mesmos mares onde pai e eu havíamos aprendido a mergulhar quando crianças. Velhos pescadores ainda contam histórias sobre essa tempestade. Dizem que em certas noites, quando a lua está cheia e a água clara, é possível ver luzes movendo-se sob as ondas perto de onde as estátuas se perderam. Dizem que é o espírito de Hidna, ainda mergulhando, ainda lutando pela liberdade mesmo na morte. Não sei se essas histórias são verdadeiras, mas gosto de pensar que sim. Enquanto escrevo estas palavras, sinto meu tempo se esgotando. A velha infecção pulmonar retornou, e desta vez não creio que terei força para combatê-la. Mas não tenho medo. A morte tem sido uma companheira conhecida desde aquela noite em que pai se afundou sob as águas. Vivi estes anos adicionais como presente dos deuses. Tempo para ver que nosso sacrifício não foi em vão. O Império Persa, que na minha juventude parecia tão poderoso e eterno, desmoronou. Alexandre da Macedônia o conquistou por inteiro, espalhando a cultura grega do Egito à Índia. A liberdade pela qual lutamos cresceu além do que poderíamos imaginar. Mas o legado mais importante de nossa tempestade não é político nem militar. É o conhecimento de que nenhum inimigo, por mais poderoso que seja, é invencível se os povos livres estiverem dispostos a resistir. É a compreensão de que os deuses nem sempre escolhem reis e heróis para seus instrumentos. Às vezes escolhem filhas de pescadores que, por acaso, estão no lugar certo na hora certa, com coragem para fazer o necessário. Conto esta história como a lembro, com a fidelidade que a memória decrescente e os muitos anos permitem. As gerações futuras provavelmente a mudarão, acrescentarão,
A tornarão mais heróica ou mais trágica conforme suas necessidades. Assim são as histórias viram o que as pessoas precisam que sejam. Mas quaisquer que sejam as mudanças, espero que lembrem disto. Não éramos pessoas especiais. Pai era um simples mergulhador de esponjas. Eu era sua filha que aprendera a nadar. Não tínhamos linhagem divina, armas mágicas, nem um destino escrito nas estrelas. Éramos pessoas comuns diante de um momento extraordinário. E escolhemos cumprir nosso dever em vez de buscar segurança. Essa escolha está disponível a todos. Em cada geração, quando chegar o momento crucial, os deuses estão sempre observando, esperando ver o que escolheremos quando a prova chegar. Rezo para que, quando tua prova chegar, escolhas como nós fizemos. O sol se põe agora sobre o porto de Sione, pintando a água da mesma cor vinho escura que tinha na noite em que pai e eu nadamos rumo à frota persa. Spor prepara meu jantar da noite, embora duvide que eu consiga comer muito. Meu corpo falha, mas meu espírito está em paz. Em algum lugar além do horizonte, novas tempestades se formam. Sempre haverá novos inimigos, novas ameaças à liberdade, novos momentos em que pessoas comuns terão de escolher entre segurança e dever. Mas tenho fé nas gerações que virão depois de nós. Elas farão a escolha certa, como nós fizemos. Porque os deuses nos observam. E porque o mar lembra de tudo.